Olá pessoal, hoje Daniel capítulo 7, a visão dos 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. E falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam no mar. E o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis que aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que este chifre, nele havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça era como a lã pura, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso, e ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos,
e devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão do seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os seus domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Daniel capítulo 8, a visão de um carneiro e um bode. No 3º ano do reinado de Belsazar, apareceu-me numa visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, e vi na visão. E sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai, e levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, a qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E vi-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiam outros 4, também notáveis para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra um sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque essa visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé.
E então ele disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantado-se quando 4 no seu lugar, significa que 4 reis se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano da sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão tarde da noite que foi falada é verdadeira, tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Daniel, capítulo 9, a oração de Daniel. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que se falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis e aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus, pois, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas tuas leis que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio, e apesar disso não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste do teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. O Senhor
Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira, o teu furor e a tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa da iniquidade dos nossos pais tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, meus teus ouvidos e ouve. Abra os teus olhos e olha a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque da cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Há 70 semanas, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a súplica perante a face do Senhor meu Deus pelo monte santo do meu Deus, estando eu ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas e 62 semanas as ruas, o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe sempre. Amém.